Olá, tudo bem? Meu nome é Paola Ferreira Lopes e eu darei início à minha apresentação da socialização do estágio curricular obrigatório 3. Nessa aba de apresentação tem meu nome, Paola Ferreira Lopes, a disciplina de estágio curricular obrigatório 3, a área de concentração que eu escolhi para minha pesquisa do estágio, que é ensino e aprendizagem em matemática, e também o tema que eu escolhi para o projeto, que é desafios do processo de ensinar e aprender matemática. A justificativa para a escolha do tema é que, ao falar desse tema, a proposta é compreender o que é visto como desafio para ensinar matemática por parte dos professores e também o que pode ser considerado um desafio por parte dos alunos para aprender matemática, pensando também como nós poderíamos minimizar esses desafios. Os objetivos dessa pesquisa é verificar os desafios do processo de ensinar e aprender matemática, conhecer alternativas motivacionais para um melhor ensino e aprendizagem de matemática e também sugerir métodos que proponham um processo de ensinar e aprender matemática mais eficiente. Fazer algumas sugestões do que poderia ser utilizado. Na parte da fundamentação teórica, priorizei colocar algumas partes aqui que falam nesse primeiro parágrafo, sobre não ser de hoje que ensinar e aprender matemática se tornou um problema que é discutido em diversos níveis de ensino. Então, não importa se é no ensino fundamental ou no ensino médio, ou ensinar e aprender matemática é um problema discutido, Então, embora não seja também um problema novo, não deixa de ser uma problemática atual, porque a partir de que nos dias de hoje o processo de ensino e aprendizagem tem sido um desafio, principalmente por estar cada vez mais difícil de incluir a atenção dos alunos no processo. Então, o que já era anteriormente visto como um desafio se torna cada vez mais desafiador, porque hoje em dia ainda tem a dificuldade de conseguir a atenção dos alunos. Bom, ainda pensando em novas perspectivas para o ensino de matemática, é possível encontrar diferentes abordagens para um ensino mais significativo para os alunos. É isso que objetiva as novas tendências de ensino e aprendizagem de matemática. Para trabalhar com o ensino nos dias atuais, diante de tantas problemáticas e distrações, é necessário inovar em busca da atenção do aluno. Para isso, talvez o ensino tradicional não seja tão eficaz. Coloquei uma citação do Silva, de 2012, que para atuar no mundo hoje faz-se necessária uma nova postura, um novo paradigma, uma revisão teórica que tenha como objetivo central a organização, reformulação, compreensão da base teórica e prática que permeie a ação pedagógica dos educadores. Ainda sobre a fundamentação teórica, eu coloquei uma citação para não ficar sem a citação no primeiro slide da fundamentação teórica, mas preferi colocar aqui alguns pontos que são citados na fundamentação teórica do projeto e do paper do estágio, que seria a aversão dos alunos, porque a matemática é já vista como uma disciplina complicada pelos alunos. Também a falta de participação dos pais, que foi um ponto, na verdade, que eu escutei tanto no meu trabalho quanto lá no estágio, que eu escutei fala dos professores e também dos outros membros, da equipe pedagógica, que a falta de participação dos pais é algo que atrapalha bastante, porque alguns pais não se dirigem até a escola nem nos momentos que são solicitados, como entrega de boletins ou o pré-conselho participativo que tem nessa escola onde eu fiz o estágio. Então, a falta de participação dos pais na vida escolar dos alunos é um fato que também é visto como desafio. O uso das novas tecnologias de maneira correta, porque o que foi justificado em conversa com alguns professores é que tem tantas tecnologias e muitas vezes não são usadas da maneira correta, como por exemplo o uso do celular, porque dentro do celular tem inúmeras possibilidades e nem sempre é utilizado da maneira correta, Por vezes os alunos optam por utilizar só as redes sociais no celular mesmo e fica por aí só. Então, também tem como tópico uma nova postura de atuação, que aí entra na questão do professor procurar uma nova maneira, de atrair a atenção dos alunos, e para isso tem as novas tendências de ensino-aprendizagem de matemática, que já foi um tema que eu havia citado
fundamentação teórica do estágio 2. Bom, metodologia. O estágio ele foi realizado na Escola Estadual de Ensino Médio Diogo Penha, que é localizada no bairro Centro, no município de Balneário Pinhal, no litoral norte do estado do Rio Grande do Sul. As atividades elas foram desenvolvidas a partir dos conteúdos passados pela professora supervisora e titular da turma. Os conteúdos eles já estavam previamente definidos em seu plano de ensino para ser desenvolvido com a turma durante o ano letivo. O plano de atividades foi desenvolvido visando proporcionar uma boa aprendizagem dos conteúdos por parte dos alunos. Observação. A escola ela é localizada no município de Balneário Pinhal, como eu já havia citado, no estado do Rio Grande do Sul. Possui ao todo 57 funcionários. Atende 26 turmas distribuídas nos turnos da manhã, tarde e noite. E no PPP, pelo que eu pude observar, ele está precisando de atualização, porque já faz algum tempo que foi atualizado. E na atualização, inclusive, do PPP ainda consta que a escola atende turmas de ensino fundamental. E agora a escola atende só uma turma de ensino fundamental. Então é um ponto que precisa ser atualizado. E a principal finalidade que eu consegui compreender ali na leitura do PPP é garantir o acesso ao ensino médio para todos. E eu preferi destacar essa parte porque realmente é algo que eles estão priorizando. Tanto que eles foram cortando as turmas de ensino fundamental gradualmente durante os anos. Então, esse ano, por exemplo, tem uma única turma de 9º ano e vai ser essa única turma que vai ter neste ano. Ano que vem já não tem mais turma de 9º ano. Aí, a partir do ano que vem vão ser só turmas de ensino médio, regular e EJA. E também estão abrindo turmas do NAI, que é o curso normal do magistério. Bom, planos de aula. Os planos de aula no estágio 3, diferente do estágio 2, que eu tive, como eu posso dizer, eu tive mais liberdade para criar o que eu gostaria de apresentar para os alunos, tanto em nível de exercícios, enfim. No estágio 2, eu me recordo que a professora regente da turma me disponibilizou um livro, que era o que era utilizado pela escola, né? Era o que era para ser utilizado pela escola. A professora não necessariamente utilizava o livro, mas ela me disponibilizou o livro para eu conseguir fazer os planejamentos para as aulas, para ficarem de acordo com o que era proposto de fato. E neste caso do estágio 3, a professora ela fez diferente. Ao invés de me passar um livro, ela me entregou um caderno. Esse caderno nem sempre era usado por ela para aplicação ali do que tinha no caderno com os alunos. Pelo que eu pude observar nas aulas que eu estava só observando, ela buscava exercícios diferentes e novas maneiras de passar aquilo para os alunos. Mas para eu me basear na elaboração das minhas aulas, ela me deu esse caderno e ela disse que era para eu, dentro do conteúdo que ela me delimitou, ela disse que era para eu fazer o planejamento. Então, assim, os planos de aula eles foram elaborados através da delimitação pela professora titular da turma dos conteúdos a serem trabalhados durante o período das 5 horas aulas de regência. Os conteúdos trabalhados foram área e volume de prismas, e a professora titular da turma verificou a elaboração dos planos de aula, bem como sugeriu alterações de acordo com o que ela já conhecia dos conteúdos, e também da turma, nesse caso. Os planos de aula eles foram elaborados e executados de acordo com o planejamento anual da professora titular. O que acontece? Nessa questão eu fiquei um pouco presa, porque ela me deu o caderno e, embora eu já soubesse que ela não passava os exercícios só daquele caderno, e como ela não me sugeriu nenhum livro, ficou como sendo aquele caderno para eu utilizar. E no caso, ela não disse quais exercícios que estavam ali que eu tinha que usar. Essa seleção fui eu quem fiz. Mas ela disse que eu poderia utilizar o que estava ali dentro daquele caderno, que ia estar ok, de acordo com o que ela planejava passar para eles. Então, a parte do conteúdo mesmo, ela já havia passado para os alunos. O que eu fiz foi bastante exercícios. Então, eu fiz a solução de alguns exercícios que eu achei mais interessantes do caderno que ela me mostrou. E eram 5 horas de regência, né? Na primeira e na segunda hora, eu utilizei uma atividade prática com eles,
que foi para montar os sólidos, né? Nós montamos os sólidos utilizando um papel ofício, aí as impressões das planificações dos prismas ali naquele papel, e utilizamos linha e agulha para poder conseguir contornar ali os prismas, e na hora de puxar a linha a gente conseguia formar o sólido. O sólido estava planificado e conforme nós puxávamos a linha ficava a forma do sólido mesmo. E depois, na terceira e na quarta aula, foi resolução de exercícios. E na quinta aula, a professora pediu para que eu fizesse uma nova lista de exercícios com 5 exercícios para que os alunos resolvessem e fosse avaliado, porque já era uma aula que estava se encaminhando para o final do trimestre, quando ela teria que fechar a nota. Então ela pediu para que eu elaborasse essa lista de exercícios na quinta aula, para que fosse avaliado depois, contasse como avaliação deles. Bom, a vivência do estágio. Acho que falei um pouquinho sobre ali a elaboração dos planos, né? Mas eu iniciei o processo para a realização do estágio curricular obrigatório 3 quando eu fui até a Escola Estadual de Ensino Médio de Diogo Penha, quando eu entreguei a carta de apresentação. As horas de observação e regência, elas aconteceram na turma 306, que é o terceiro ano do ensino médio, onde realizei ao todo 20 horas aulas de observação e 5 horas aulas de regência. Bom, durante as observações na turma 306, eu pude notar que a professora tinha uma certa aproximação com alguns alunos, porque ela já havia dado aula para eles em anos anteriores. Inclusive, tinha algumas meninas, principalmente, que ela dava para ver que ela tinha uma proximidade, tinha um carinho muito grande. Bom, logo assim, nos primeiros encontros, né, de observação, os alunos pediram, inclusive, para eu ajudar, para fazer uma surpresa para ela, para que ela fosse convidada para ser paraninfa da turma deles na formatura do terceiro ano. Então, foi um momento muito bacana, só que, ao mesmo tempo, ficou um clima estranho, porque alguns alunos nem levantaram da cadeira para participar da surpresa. Então, parecia que davam todos bem com a professora, mas nesse dia ficou meio evidente que alguns tinham algumas questões contra. Eu acho que no fim das questões eles não haviam votado nela, então não quiseram participar. Bom, durante as horas de regência da turma 306, alguns hábitos que eu já havia observado se seguiram. O que acontece? Nas observações, eu percebi que os alunos mexiam muito no celular. E eu achei que quando fosse para minha regência, eu conversando com eles, eu expliquei a situação e disse: bom, pessoal, eu tenho 5 horas só que eu vou precisar dar aula para vocês. Não são tantas horas assim, depois vai voltar a professora. Pedi a colaboração deles para que eu conseguisse aplicar as aulas que eu havia planejado de acordo com a professora. E ainda assim, eu não consegui a colaboração de todos, então foi algo que me deixou um pouco sentida. Mas eram coisas que eu já havia observado, que eles mexiam muito no celular, que alguns alunos não estavam interessados de fato em aprender, ou de prestar atenção, ou de participar das atividades propostas. No paper, eu escrevi que eu justifiquei isso como sendo característica do público da turma, porque é uma turma do ensino médio noturno, é regular, mas tem alunos com histórico de repetência, então alguns alunos são repetentes. Então tem alunos de 18, 19 e 20 anos. E eu tenho 23, então essa proximidade da idade também pode ter sido um desafio para mim ali na hora de aplicar as regências. Então, alguns alunos realmente não faziam muita questão, nem nas aulas da professora que eu observei e nem nas aulas que eu apliquei a regência. Eles realmente não aparentavam estar interessados. Mas, enfim, no decorrer das aulas, né, eu utilizei um primeiro momento de uma atividade prática de construção de prismas, que era que eu havia falado no estágio ali dos planos de aula. E nessa aula foi possível interagir mais com os alunos. E aí, o que me chamou a atenção nessa aula prática é que algumas meninas, principalmente os meninos, não deram muito de si na construção ali. Mas as meninas, em específico, elas se dedicaram bastante. E aí eu disponibilizei uma folha para que elas pudessem colar os prismas, se elas preferissem,
para elas saberem qual era aquele prisma que a gente estava construindo, né? Que a gente estava planificando e voltando pro formato. E aí algumas meninas decoraram ali as planificações e fizeram colorido, então ficou bem bonito. E nas demais aulas, né, como eu falei, o foco principal foi na resolução de exercícios mesmo, que eram os desafios do caderno que a professora me sugeriu. Eu que fiz a escolha de quais exercícios usaria, mas os exercícios estavam ali escritos naquele caderno. Não utilizei todos, mas eu que fiz a escolha, só que eles estavam previamente limitados de quais poderiam ser. Bom, essas são as minhas referências utilizadas durante o projeto e o paper do estágio. Quero agradecer a oportunidade e até a próxima.